Oi, gente. Como eu falei no Facebook, eu tô em Los Angeles, né? Eu vou passar um tempo aqui, então eu tô ainda sem internet, sem programa de edição de vídeo. Então eu resolvi fazer uma coisa diferente, um vídeo mais informal, respondendo algumas perguntas que vocês me mandaram. Na verdade, eu não recebi tantas perguntas assim, mas eu vou responder as que vocês me mandaram e algumas que vocês já tinham me mandado antes, pelo YouTube principalmente. Vamos lá. O Bará me perguntou: qual é a sua música favorita em espanhol e qual é a sua música favorita da Shakira? Bom, em espanhol é até difícil mencionar uma porque eu tenho várias músicas, vários cantores que eu amo, mas uma música que eu tô alucinada neste momento é uma música que eu até compartilhei no Facebook outro dia que chama Sonhar Contigo, do Zenet. Eu não sei pronunciar o nome do cantor, eu não sei se é Zenet ou Zené. Enfim, é um cantor de jazz espanhol. Foi até uma leitora do blog que me recomendou. É muito bom. Então, essa é a minha música favorita do momento. E qual é a minha música da Shakira? Eu amo todas quase da Shakira, sou fã. Mas uma que eu gosto muito é a que chama Gypsy. Gypsy em inglês e tem a versão em espanhol que chama Gitana. A Lígia, que no caso é a minha mãe, me perguntou: você vai fazer algum vídeo em LA e o que mais te encanta nessa cidade? Bom, eu vou fazer sim, até já comecei a gravar algumas cenas da cidade. Quero fazer um vídeo falando um pouco sobre Los Angeles. E o que mais me encanta nessa cidade, na verdade, a única coisa que não me encanta é o trânsito, né? Porque tem muito trânsito aqui, tem trânsito todos os dias, inclusive no domingo. Mas o que me encanta é a energia da cidade, sabe? Sempre tem muito festival de música, de cinema, conferências, eventos mil. Então sempre tem alguma coisa acontecendo. E outra coisa é que a cidade atrai muita gente criativa, né? Tem muito artista, muitos atores, muitos designers. Então, assim, é uma cidade que junta muita gente criativa. Então, dá para sentir essa vibração de criatividade por todos os lados. Então, isso é o que eu mais gosto de LA. Além do clima, né? Que é ótimo. A Miriam, eu não sei se a pergunta dela era uma pergunta privada ou não, mas tudo bem. Vou responder anyways. Ela me perguntou quando eu vou para São Francisco. Para quem não sabe, eu morei em São Francisco por 6 meses, há muito tempo atrás, e morei na área da Baía de São Francisco por 3 anos, né? Foram 6 meses em São Francisco e 3 anos em San José, no Vale do Silício. Então eu tenho muitos amigos por lá e tal. Tô querendo ir para lá em breve, ainda não sei exatamente quando, mas vou em breve. O Breno perguntou: por que você acha que o Brasil é tão ruim comparado a demais países? Então, Breno, eu não acho que o Brasil é tão ruim assim, não. Eu acho que a gente está no meio, na verdade, né? Tem países mais avançados e mais com menos problemas, mas também tem muitos outros países com muito mais problema que o Brasil. Então, acho que a gente está nesse meio. A gente não está entre nem os piores, nem entre os melhores. Agora, eu acho que uma questão que colabora muito para os problemas do Brasil é a educação. E aqui eu não me refiro só à educação pública, mas à privada também. Eu acho que no Brasil a gente não aprende ainda a gente não aprende a aprender, né? Uma coisa que eu vi que aqui nos Estados Unidos é que eles dão é, muita ênfase nessa questão de aprender a aprender, ter pensamento crítico, saber solucionar problemas, saber analisar argumentos e não cair nas falácias, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a gente ainda não tem muito isso no Brasil. E outra questão é a questão da responsabilidade, né? Porque eu acho que a gente tem essa mania de colocar a culpa toda nos outros, no governo, na Dilma, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a se responsabilizar pelos nossos problemas e começar a mudar. Se a gente quer que o país mude, a gente começa a mudar pela nossa atitude, né? Então, assim, eu li não sei aonde que sempre tem alguém te observando. Então, assim, ou são seus amigos, ou são seus familiares, seus filhos, sempre tem alguém olhando
te observando e se inspirando em você. Então, só de você mudar a sua atitude, você já inspira outras pessoas a mudar, e isso vai como uma onda, né, que vai afetando várias pessoas. E um exemplo clássico é o exemplo da corrupção, né, porque o governo é corrupto, mas todo mundo meio que comete pequenas corrupções no dia a dia. Então, assim, só da gente se conscientizar e mudar a nossa atitude e ser um exemplo para as pessoas ao nosso redor, a gente a longo prazo afeta muito mais gente. A Cíntia perguntou, como você aprendeu todas essas línguas? E a Bárbara perguntou, como você aprendeu francês? Eu queria muito poder falar para vocês que existe uma fórmula mágica ou uma pílula, né, que você toma e aprende uma língua, mas não existe, gente. É estudando mesmo. Foi estudando que eu aprendi e praticando, né? Mas existem truques para aprender mais rápido e para acelerar o aprendizado. E, na verdade, era para eu estar falando sobre línguas essa semana já, mas por causa da coisa da internet não deu. Mas a partir da semana que vem, os vídeos vão ser mais focados na questão de línguas. E aí eu vou falar um pouco para vocês alguns truques que dá para usar, alguns sites, algumas ferramentas que dá para usar para poder aprender mais rápido. Mas basicamente foi estudando mesmo e errando e assim. A Deisiane perguntou, o que você mais sente falta com relação às coisas do Brasil? Então, primeiro lugar, família e amigos, né? Não tem jeito. Se eu pudesse, eu trazia todo mundo para morar aqui. Inclusive, eu tô até tentando trazer minha família para morar aqui também. Mas assim, a segunda questão seria a comida. Mas como eu tô morando em Miami agora, não sinto falta da comida porque lá tem muito restaurante brasileiro e tem muito supermercado brasileiro onde dá para encontrar quase tudo. A outra coisa, eu parei de ver televisão depois que eu mudei pra cá, mas só vejo alguns talk shows e Saturday Night Live, que eu amo, mas televisão brasileira eu não vejo, não tem Globo Internacional. Mas outro dia eu fui na médica em Miami, a médica era brasileira, e aí tava passando o programa da Fátima Bernardes, né, Encontro, e eu me senti tão bem vendo o programa dela, sabe, tipo, vendo uma coisa assim. Tinha muito tempo que eu não via televisão brasileira, que eu até pensei, acho que eu vou comprar a Globo Internacional, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu sinto um pouco de falta de ver novela de vez em quando. Eu era super noveleira no Brasil e parei totalmente de ver novela aqui. Então eu acho que é uma coisa que eu sinto falta também. O Peter me perguntou como eu decidi virar atriz e como eu cheguei onde eu estou hoje. É uma pergunta um pouco difícil de responder, né? Mas em relação a ser atriz, eu respondi um pouco no vídeo que eu fiz sobre mim. Eu sempre tive vontade de fazer teatro, mas nunca tinha feito, não sei porquê. E eu estava aqui em Los Angeles. Los Angeles é a capital do cinema, tem muitas escolas de teatro. Então resolvi e comecei a fazer as aulas, depois fiz várias aulas em Miami também e comecei a ir atrás de testes e castings, né? Então foi assim. E como eu cheguei onde eu tô hoje, tudo começou há vários anos atrás, quando eu nasci. Brincadeira, gente. Não, na verdade eu acho que antes eu me movia muito a instinto, né? A impulso. Eu tomava minhas decisões um pouco meio sem pensar, indo mais pelo coração mesmo, indo no impulso. E hoje eu acho que eu tô mais cautelosa. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tudo bem. E foi assim, eu fui indo, né? Fui tomando minhas decisões assim e cheguei onde cheguei. Mas uma coisa que eu escutei também outro dia foi que quando a gente está dirigindo na estrada de noite, a luz, a gente só consegue ver alguns metros, né, com a luz do carro. E mesmo assim a gente vai quilômetros e quilômetros até nosso destino, mesmo sem ver o final. E eu acho que isso serve para a vida também. Mesmo se a gente não consegue ver
nosso futuro, né, 10 anos, daqui a 30 anos, a gente conseguindo ver um pouquinho, a gente vai chegando no nosso destino. E é assim que eu vou planejando a curto prazo e vou chegando. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se tiverem mais alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu vou responder num próximo vídeo. E é isso. Beijos!